Aí agora do capítulo 9, Migrações Brasileiras, a gente está na apostila 2. Então, para a gente poder entender isso melhor, né, a gente já que vai entrar no assunto sobre migração, a gente vai falar um pouquinho sobre o êxodo rural e tudo mais, mas vamos entender um pouco melhor para compreender melhor o significado da palavra migração. Olha só, o que significa migrar, né? Olha só, migrar significa deslocar, ir de um lugar para o outro. Então, o processo migratório pode ser da sua casa para a escola, de casa para o trabalho, né, os seus pais fazendo esse processo migratório, é a migração pendular. Tem a questão da migração, que é diferente entre imigrar e emigrar. A gente tem essa classificação porque tem significados diferentes, tá? Então, olha só, emigrar é quando o cidadão sai de seu país de origem e vai para outro lugar, né? Foi para o exterior. Exemplo, um brasileiro foi para Portugal para estudar e trabalhar, né? Este brasileiro passa a ser um emigrante. A gente começa a se referir, né? Vamos colocar aqui o nome Joaquim, né? O Joaquim, nosso amigo, ele foi para Portugal ou foi para a Inglaterra. Então, o Joaquim ele é um emigrante, ele saiu aqui do nosso país, né? Ele era brasileiro também e foi morar em outro país. Ele emigrou, ele é um emigrante. Agora, quando o Joaquim chega nesse país por onde ele foi, né? Vamos dizer, ele foi para Portugal. Lá o Joaquim passa a ser chamado de imigrante porque ele é um estrangeiro lá dentro. Vamos ver esse caso agora aqui no nosso país. Olha só, imigrante. Nesse caso, a pessoa veio de um outro país. É chamado também de estrangeiro, né? Ou gringo, né? Tem muita gente que chama também de gringo. Exemplo, bolivianos vindo trabalhar ou fazer outra coisa em nosso país, né? Estudar, fazer uma faculdade. Então, esses bolivianos, né? No caso que eu estou dando o exemplo da Bolívia, são imigrantes, com a letra I, tá? E eu coloquei uma observação aí para vocês, que olha só, turistas não entram nessa classificação, pois eles são temporários. Eles não vieram para morar. Eles não geram custos para o nosso país. Então, são turistas, né? Então, olha só. A gente agora que já aprendeu um pouquinho sobre a classificação do que são emigrantes e imigrantes, a gente vai falar desse processo migratório brasileiro, que é o que está na nossa capa do capítulo 9 aí. Olha só. Muito do que impulsiona a nossa migração interna é a questão do êxodo rural. Então, olha só, para a gente poder entender o que foi o êxodo rural. O êxodo rural é um processo de mecanização do campo, tá? E esse processo de mecanização do campo trouxe desemprego, né? Acabou empurrando a população do campo que estava empregada na fazenda, vindo para a cidade, tá? Esse processo migratório foi muito comum no Brasil, tá? Isso aconteceu em várias etapas, desde a mecanização do campo, a necessidade de mão de obra também na indústria, quando a gente teve aí um avanço industrial no nosso país. Então, isso tudo vem acontecendo de forma gradativa. Agora, tem uma coisa ruim, né, em contrapartida do êxodo rural, que é a superlotação das cidades. É a questão do inchaço populacional. Quando a pessoa migra do campo para a cidade, ela não chega aqui com uma condição financeira muito confortável ao ponto de conseguir, às vezes, uma moradia digna. Ela acaba, então, ocupando áreas ruins, né, na cidade, áreas, assim, digamos que com baixa infraestrutura, e essas pessoas acabam se tornando mais vulneráveis a passar por algumas coisas ruins, né, de eventos da natureza, como um temporal, aí provoca a inundação, o alagamento de tudo, a pessoa acaba construindo uma casa simples, humilde, perde os seus móveis, ou né, vai morar num morro, numa encosta, próximo a um barranco, aquilo ali desliza quando chove demais, aí a pessoa também acaba perdendo sua casa, quando não perde a própria vida, né? Então isso é o lado ruim do êxodo rural, que veio trazendo mão de obra para a cidade, né? Foi um lado bom. A indústria brasileira ela empregou muita gente, a construção civil. Então, assim, nas décadas de 60 e 70, houve muita necessidade dessa mão de obra, né?
vamos dizer aí também falar sobre a construção de Brasília. Então houve, né, um processo migratório interno muito intenso no nosso país. Hoje em dia já anda mais devagar esse processo porque cada região, né, o Nordeste, o Norte, que vinha muita gente de lá, dessas regiões para o Sul e para o Sudeste, muita gente já está conseguindo se colocar no mercado de trabalho por lá mesmo. Então, assim, eles estão em busca de algo na sua própria região. Então, esse processo migratório entre regiões aqui no Brasil deu uma diminuída boa, tá? Então, olha só, aqui vem falando na apostila de vocês sobre essa questão dos movimentos migratórios, né? Que é esse deslocamento populacional. E aqui, ó, onde eu estou circulando com o mouse, vem destacando a diferença entre imigrantes e emigrantes, que é o que eu fiz para vocês aqui, o gráficozinho lá no PowerPoint. Então, quais são os efeitos da movimentação migratória? Olha só, os movimentos migratórios dinamizam as sociedades, tá? Dinamizam, perdão, e à medida que chegam e saem pessoas de diferentes lugares em diferentes contextos. Podem ocorrer processos de hibridização cultural e miscigenação. O que é isso, professor? Hibridização, né? É a questão da mistura entre culturas, né? É você também ter a miscigenação da população, a mistura entre raças, né? Mas também ela desestabiliza a economia e a oferta de trabalho. O que acontece? Vamos fazer um exercício de reflexão agora. Você imagina que você tem uma tia, né, ou um tio que mora em outro estado e com uma família muito grande. Você tem esse casal de tios e eles têm 4 filhos. Você tem 4 primos, né, que moram lá, vamos chutar aí, lá na Bahia. E de repente a sua tia, que era, né, somente dona de casa, não trabalhava fora, o seu tio era o provedor daquela família, morava de casa alugada, seu tio fica desempregado. Ele vai e se lembra do seu pai, né? E como sendo irmão, né, vamos dizer assim, ele lembra do seu pai e vem da Bahia e despenca de paraquedas na sua casa, aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, o seu pai ganha o suficiente, né, para manter a sua família, vamos dizer aí, né, sua mãe, seu pai, mas você e seu irmão, vamos dizer assim, uma composição de 4 pessoas na sua casa. Você imagina de repente receber 6 pessoas a mais dentro da sua casa. Desestabilizou a economia completamente do seu pai, porque ele não ganha o suficiente para isso. Então, toda a questão de consumo de energia, consumo de água, comida, vestimenta, seu pai vai ter que trabalhar para vestir todo mundo, calçar todo mundo, despesa com medicamento, farmácia. Gente, mais do que dobrou, né, a questão, porque a sua população dentro da sua casa eram 4 pessoas, passou para 10, né? 2 tios e mais 4 primos, 6 pessoas a mais. Isso, a longo prazo, se torna insustentável. Por isso que a gente está falando, quando eu expliquei sobre o turismo, né, que o turista não entra na classificação do processo migratório, é porque o turista vem com dinheiro no bolso para passear, ele vem, ao contrário, ele vem trazendo recurso. Já o processo migratório, quando se torna uma fuga, né, em busca de emprego, o pessoal fugindo do Nordeste, lá da seca, vindo trabalhar, procurar emprego aqui na região Sul e Sudeste, né, aqui no Rio de Janeiro, vamos botar em São Paulo, eles acabam trazendo consigo uma demanda de pessoas muito grande, porque não vem só o trabalhador, não vem só o chefe da família, né, o operário, ele vem com esposa e filhos. E aquele município, né, que estava ali preparado para um determinado número da população, com, digamos assim, a disponibilidade de escola, creche, hospitais, postos de saúde, tudo isso se torna insuficiente quando você aumenta demais o número da população. Então já tem que se repensar em toda essa questão. Então por isso é que a gente fala que dá uma desestabilizada na questão econômica também, tá? Então olha só, fluxos migratórios no Brasil e no mundo. Essa questão do êxodo rural, vocês não vão esquecer isso jamais, tá? A questão da mecanização do campo, causando desemprego, empurrando a população para a cidade,
não é um evento exclusivo do Brasil, tá? Isso coube a todos os países que passaram por um processo que antes estavam vivendo basicamente da agricultura e de repente começa a passar por um processo de industrialização. Essa população começa a migrar para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? A agricultura que foi sendo automatizada, né? Vieram ocupando o lugar dessa mão de obra, tratores, equipamentos que vieram substituindo. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma colheitadeira de cana, né, de cana de açúcar. Essa máquina, ela consegue, uma única máquina, desempregar 600 pessoas na mesma fazenda. Então você imagina uma mega fazenda, né, com plantação de cana, e você tem 600 boias frias, que é a população que trabalha no corte de cana e recebe esse apelido, né, porque acabam comendo marmita fria, né, embaixo de uma árvore. Então eles recebem esse apelido, né, de boias frias. Essa população, ela acaba ficando desempregada quando chega uma máquina nessa fazenda. E o que esse povo todo, né, trabalhava levando algumas semanas para poder fazer a colheita total da cana, essa máquina faz em poucos dias. E o que o fazendeiro precisa para essa máquina? Um operador somente, um motorista de caminhão, um tratorista. Gente, acabou. Então, assim, de 600, você pega 595 pessoas e demite. Fica só com um grupinho de 5, já vai dar conta de todo aquele trabalho. Então, por isso que a gente fala do êxodo rural, que ele não foi um ato exclusivo do Brasil, tá? Então, olha aqui, quais são os desafios enfrentados pelos migrantes? Independente dos motivos que levam grupos de indivíduos a se deslocarem, situações adversas farão parte do cotidiano dessas pessoas. As diferenças culturais, não é isso? Toda a questão que a pessoa tinha lá da religião dela, hábitos alimentares, isso tudo muda, né? Certos comportamentos, leis e estilos de vida podem se tornar estranhos para o migrante, tá? O migrante é a pessoa que está migrando aí. Ainda que a ideia de globalização esteja cada vez mais enraizada em nossa noção de mundo. Então, quais são os motivos, né, pelo qual as pessoas se veem obrigadas a fazer a migração? Olha aqui o que vem falando. Olha, principais razões para a migração. A gente tem fenômenos da natureza. Aí a gente pode pegar o exemplo do pessoal lá do Haiti, né, um país pequeno aqui na América Central, de uma fragilidade econômica muito grande, um país atrasado, né, que vive muito pela agricultura, quase nada de indústria, e eles sofreram um terremoto. E a gente recebeu muito imigrante haitiano, né, e ainda continua recebendo. Causas políticas, a gente vê a questão de guerras, ditaduras, né, e outras coisas mais. Então isso tudo pode também trazer, a gente vê a questão da Síria, né, como vem acontecendo. Olha só, causas econômicas e causas religiosas. A gente vê, acabei falando da Síria, né, o Estado Islâmico vem tocando terror lá nesse país, e outros mais no Iraque também, né, mas a Síria é um dos mais afetados. Causas econômicas, a gente vê a questão dos africanos que acabam se refugiando em alguns países da Europa e até aqui no nosso país também, né, em alguns países do continente americano. Pessoal, é isso. Aqui a gente chegou nos exercícios, tá? Eu vou pedir para que vocês façam os exercícios, que na nossa próxima aula a gente coloca a correção e a gente vai trocando ideia aí ao longo da semana, tudo bem? Obrigado aí, até a próxima, pessoal.